11 de abril é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que atinge 1% dos indivíduos acima de 65 anos. E aproveitando a data, o MGTV abre uma discussão sobre essa e outras doenças degenerativas no sistema nervoso. Pois é, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, doenças ainda sem causa definida, sem modelos exatos de prevenção e algumas até que podem estar ligadas ao modelo de vida que levamos. Esse é o assunto do quadro MGTV Responde, que mostra agora relatos emocionantes de quem sofre com o problema. Pense logo comigo. Quando a gente pensa que aquela pessoa, né, que foi a fortaleza, que foi o comandante da família, de repente está precisando de você daquela forma, você não sabe muito o que fazer. Tô muito susto, a família ficou toda desesperada. Pode acontecer com qualquer um, mas as doenças degenerativas atingem principalmente o sistema nervoso central de adultos e idosos. Mas a Marcela, por exemplo, descobriu com 15 anos que era portadora de esclerose múltipla. Eu comecei com sintomas de parestesia, né, que são os formigamentos nas extremidades. E os sintomas ópticos também, eu tive a visão dupla. Então, na escola, isso me atrapalhou muito na época. E aí eu fui procurar ajuda. Ela é fisioterapeuta e não possui nenhum sinal físico evidente da doença. Consequência do início precoce do tratamento, exercícios e a própria tipologia do problema. Você tem uma vida normal. Digamos que sim, né? Sem excessos, tudo na medida, mas é normal. O empresário Tião Silva também procurou ajuda assim que o primeiro sintoma apareceu. Já são 7 anos convivendo com o mal de Parkinson. Eu senti um pequeno tremor nas mãos. Fiquei levemente preocupado, não liguei muito. Mas depois eu senti um pouquinho de desequilíbrio. De uma dificuldadezinha para sentir o odor das coisas. E pensei, será que eu tenho Parkinson? Ele tem 69 anos e trabalha desde os 12 anos de idade. Com o surgimento da doença, passou a tomar 3 comprimidos diários e faz fisioterapia. A vida social também faz parte do tratamento. Eu procuro não ficar trancado em casa, enclausurado, que isso é pior. Isso é cabeça vazia, oficina do diabo, né? E eu procuro sair, conviver, tenho boas amizades, o pessoal me entende muito, facilita ter o relacionamento comigo. O desafio na casa de Jane apareceu há 10 anos, quando a mãe dela apresentou os primeiros sintomas do mal de Alzheimer. Ela foi tendo algumas mudanças na memória, diariamente, como ela tinha um comércio, a gente começou a perceber algum prejuízo, não tinha mais habilidade nas mesmas coisas, nas contas, ela tropeçava entre uma pessoa e outra, mudava os nomes. Teve um fato mais relevante, que ela é muito católica, ela foi até a igreja, e saiu da igreja e nem conseguiu voltar. Encontrou com um vizinho, numa situação muito normal, perguntou: aonde é que fica a minha casa? A doença evoluiu dos lapsos de memória aos lapsos de lucidez. A gente não tem que ter medo, a gente tem que assumir, a família junto, assumir, ter coragem de assumir e saber que é uma doença triste, terrível, mas que você, com amor, você supera com certeza. São relatos de luta e de vitória diárias. São estímulos para quem também enfrenta o problema. Se você corre o dia inteiro, corre à noite também. Corre dia e noite, cuidado. Você poderá adquirir um mal igual ou maior do que esse, que tem doenças ainda piores que essa. Se você puder ter um apoio de outras pessoas que conhecem disso, que passaram por isso, que estão convivendo com isso, se informa e vamos buscar tratamentos alternativos, que eu acho que é a melhor satisfação aí para todo mundo. Nosso tema de hoje, doenças degenerativas. E o nosso convidado é o neurologista Leonel Domingos Miziara. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Então, para facilitar o entendimento, né? O que são as doenças degenerativas do sistema nervoso? Doença degenerativa quer dizer aquela na qual você tem morte de células
no caso do sistema nervoso, morte de neurônios sem uma causa conhecida. A célula morre não por uma inflamação, não por uma intoxicação, não por uma infecção, não se sabe a causa da morte da célula. Esse termo degenerativa, aliás, deve ser evitado porque gera uma impressão ruim, uma conotação bastante negativa, não é? Degenerativa, parece que o indivíduo está degenerando. Isso não é justo para o paciente, mas é um termo que já foi consagrado pelo uso. Parkinson e Alzheimer são as mais conhecidas e as que mais atingem a população, ou teriam outras degenerativas que também atingem muitas pessoas? Existem muitas e muitas doenças degenerativas do sistema nervoso central, mas sem dúvida nenhuma as mais frequentes são a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Então a gente já tem uma pergunta aqui da Clerisa, do bairro Costa Teles 1. Na verdade, ela tem duas questões. Qual a diferença entre os sintomas de Parkinson e Alzheimer? E como se sabe, tem sintomas de algum deles, tipo, é uma falha de memória ou um tremor normal mesmo? Seriam os principais sintomas. A doença de Alzheimer se caracteriza principalmente por um quadro que nós chamamos de demencial. O que é uma demência? É uma perda lenta, progressiva das faculdades mentais. E, geralmente, predomina a perda de memória, principalmente a memória recente. Então, o paciente esquece, por exemplo, pequenos compromissos, onde deixou objetos, e com o passar dos meses, dos anos, vai havendo uma piora gradativa. O paciente começa a se esquecer fatos mesmo de dias atrás, começa a não reconhecer pessoas, mesmo aquelas com as quais ele tem contato amiudado. O paciente começa a se esquecer com o tempo até das palavras, sobretudo aquelas menos usadas no seu vocabulário cotidiano. A comunicação vai se tornando mais e mais truncada, o entendimento, o juízo crítico. Com o tempo, o paciente começa a perder a capacidade até de vestir a roupa, de exercer atividades práticas, como fazer a barba, tomar o banho, dirigir. Ele perde com o tempo a capacidade de lidar com dinheiro, surge a desorientação no espaço. Aquela senhora, por exemplo, que sempre cursou o mesmo caminho para ir à igreja, começa a se perder mesmo nesse caminho que lhe é familiar. Então, isso é o quadro clínico mais frequente da doença de Alzheimer. Já a doença de Parkinson é uma doença na qual predomina o distúrbio de movimento. Ocorre uma lentidão para movimentar, o que nós chamamos de bradicinesia, brad, lento, cinesia, cinésios, movimento. Então o indivíduo vai se tornando mais lento, por exemplo, para vestir a roupa, para tomar o banho, e os famosos tremores são sintomas iniciais bastante frequentes. Um tremor que parece que o indivíduo está contando dinheiro, um tremor lento, no qual o membro prona, supina, é um tremor que geralmente acomete primeiro um lado do corpo, depois o outro, um tremor que pode ser bastante incomodativo. Ele geralmente se inicia nos membros superiores, mas pode também acometer membros inferiores, a mandíbula, a cabeça. E com o tempo, a doença de Parkinson leva a uma dificuldade para andar, desequilíbrio, quedas frequentes. Os passos do paciente vão se tornando mais curtinhos, ele anda como se fosse um robozinho. Essa é a doença de Parkinson. Agora, a doença de Parkinson, depois de anos de evolução, também pode cursar com perda de memória, com quadro demencial. E existe a possibilidade das duas doenças coincidirem, o indivíduo ter Parkinson e Alzheimer. Vamos retomar o quadro MGTV Responde desta terça-feira. Hoje estamos falando sobre doenças degenerativas. Aqui conosco o neurologista Lineu Miziara. Doutor Lineu, no último bloco o senhor comentou que na doença de Alzheimer é comum a perda da memória recente e a lembrança de coisas do passado, né? A Valéria, do bairro Guanabara, aqui em Uberaba, ela pergunta como a família deve lidar, amigos, quem está próximo dessa pessoa que começa a ter essa perda de memória. Se já foi feito um diagnóstico por neurologista ou mesmo por um bom clínico geral, um geriatra da doença, o cuidado que a família deve ter com o paciente deve ser muito bem orientado pelo médico responsável, porque esse cuidado é fundamental para a evolução do quadro. Primeiro, a família deve procurar proteger o paciente, ou seja, conforme a evolução do quadro, esse paciente não deve ficar sozinho, evidentemente não se devem deixar armas de fogo, objetos cortantes, objetos com os quais o paciente pode se machucar ao alcance do mesmo. Esse paciente não deve tomar as medicações por sua conta, porque ele pode tomar erroneamente, isso pode ser muito perigoso. A medicação deve ser dada pelo cuidador. É preciso ficar de olho no banho. Será que esse paciente está ainda sendo capaz de cuidar bem da própria higiene? Ou quando vai urinar, evacuar, ele se cuida bem? E quando o paciente fala alguma bobagem, quando o paciente se esquece,
a família deve evitar corrigir o paciente, tentar falar, não mãe, não vó, não foi assim, foi assado, porque isso não vai adiantar nada, o paciente vai ficar mais ansioso e dali a pouco o paciente vai até se esquecer de ter cometido aquele engano. Doutor, o paciente tem noção que ele tem Alzheimer? Na maioria das vezes, quem procura o médico é a família, os familiares que levam o paciente. Algumas vezes o próprio paciente começa a ter noção, sobretudo se for um paciente de nível cultural mais avantajado, ele tem noção de que está acontecendo alguma coisa errada, mas muitas vezes ele se esquece dali a algum tempo do diagnóstico. A Maria do bairro Olinda pergunta se a perda do olfato pode ser um sintoma precoce do Alzheimer. A gente viu, foi o Tião Silva falando com relação ao Parkinson, né? Um grande abraço para o meu grande amigo Tião Silva, que luta corajosamente com a doença, trabalha, tem uma cabeça maravilhosa, amigão nosso. Mas não, a hiposmia, a perda de olfato, pode ser um sintoma precoce da doença de Parkinson, não da doença de Alzheimer. Falando agora de uma outra doença também degenerativa, né? A esclerose lateral amiotrófica. O Ronaldo do bairro São Benedito pergunta se ela pode ser tratada com células-troncos. A esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças mais graves que o ser humano enfrenta. É uma doença que não é tão rara. Estima-se que numa população de 100 mil, por exemplo, 0,8% da população apresente a doença. É uma doença que leva a uma perda progressiva da força, sobretudo dos membros superiores, dos membros inferiores, mas com o tempo ela evolui inclusive para a perda de força da musculatura respiratória e na grande maioria das vezes com as funções mentais preservadas. Então o paciente aí sim tem noção do que está acontecendo. É a doença daquele grande astrofísico Stephen Hawking, que é uma das maiores mentes do mundo e que hoje não movimenta praticamente mais nada do corpo e precisa de um computador para escrever os seus livros, ele tem a doença. Agora, as células-tronco ainda são experimento. Elas estão em constante pesquisa e ainda não são tratamento de rotina para a doença. Mas existem pesquisas em centros especializados com células-tronco, ainda pesquisa. A Jane, do bairro de Lourdes, a partir de qual idade os sintomas de Alzheimer podem aparecer? Podem aparecer, na verdade, a partir dos 30, dos 40, dos 50 anos. É rara, muito rara a doença de Alzheimer em doentes mais jovens, mas, na verdade, quanto mais idosa for a pessoa, maior a probabilidade de apresentar a doença. Essa questão do esquecimento é comum só em Alzheimer ou pode ser outra? Antigamente falava-se caduquice. Né? Esquecimento, na verdade, é uma queixa muito frequente nos consultórios de neurologia e, na maioria das vezes, nas quais o paciente procura o consultório por esquecimento, não é Alzheimer. A pessoa se alarma, mas não é Alzheimer. Na verdade, existem várias outras causas de esquecimento. Até alterações da tireoide, quando os hormônios da tireoide estão baixos, isso pode levar a esquecimento. Outras doenças mais graves, como um tumor cerebral, podem levar a esquecimento. Estresse, depressão, podem levar a esquecimento. Medicamentos podem levar, sobretudo, medicamentos para dormir, medicamentos para depressão. Então, o médico tem que ter o bom senso de excluir outras causas de perda de memória. Agora, dos 80 aos 89 anos de idade, estima-se que quase 11% da população apresentem doença de Alzheimer. Então, na verdade, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance de apresentar. A Jéssica do Alfredo Freire aqui em Uberaba, ela pergunta se o estresse pode causar doenças degenerativas. Não, ainda não existem estudos comprovando isso. Mas, na verdade, sabe-se que levar uma vida saudável, fazer atividade física com regularidade, ter uma alimentação equilibrada, com muita verdura, evitar frituras, não exagerar nos doces, cuidar bem do colesterol, dos triglicérides, ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Mas o estresse ainda não é um fator que sabidamente causa a doença. O Sérgio, que mora no centro de Tuiutaba, quer saber se existem exames que diagnosticam precocemente as doenças degenerativas, como o mal de Parkinson e Alzheimer, e apontam risco para o futuro. Eu emendo também se há um modelo de prevenção. Não existe ainda um exame que mostre assim, uma ressonância, uma tomografia de crânio que mostre você tem Parkinson, você tem Alzheimer, não. O diagnóstico é eminentemente clínico, depende da conversa que o paciente, a família do paciente tem com o médico, depende do exame que o médico faz e depende de exames complementares, como exames de sangue, tomografia ou ressonância, para excluir outras causas que poderiam imitar, por exemplo, uma doença de Alzheimer ou mesmo uma doença de Parkinson. Mas ainda não existem marcadores ali, ó. Vimos ali no exame uma alteração que já com certeza mostra. O exame de certeza para dizer, por exemplo, que o paciente tem Alzheimer ou Parkinson seria uma biópsia do cérebro, coisa que ninguém vai fazer de rotina porque é um exame invasivo. Prevenir. Não existem ainda
vacinas disponíveis para prevenir as doenças degenerativas, mas sabe-se, por exemplo, que estudar, ler, levar uma vida intelectualmente ativa, fazer atividade física com regularidade, uma alimentação equilibrada, como eu acabei de dizer, poderiam contribuir para prevenir a doença de Alzheimer. Para quem tem epilepsia, a perda de memória já com frequência pode ser um sintoma de mal de Alzheimer? É a dúvida da Ângela, do Volta Grande. Não, epilepsia não tem nada a ver com Alzheimer. O paciente epilético muitas vezes tem queixa de esquecimentos pelo uso de medicamentos para epilepsia, que podem levar a esquecimentos. E é claro que o paciente jamais deve mexer na medicação sem consultar o seu médico. Isso pode ser muito grave, ele pode começar a ter uma crise convulsiva atrás da outra se ele suspender a medicação. Ele deve conversar com o seu médico a respeito, mas epilepsia não tem nada a ver com Alzheimer. Doutor, a gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor, também agradecer a dona Divina de Tuiutaba, Nair do Centro, Lúcia do Residencial 2000, Maria Badia do Santa Maria, José Ferreira do Fabrício, Glenda do Olinda, Rodrigo do Beija-Flor. Tem muita gente aqui. Maria Aparecida do Cidade Nova, a Júlia do Valim de Melo, a Elisa do bairro Estados Unidos, enfim. A gente gostaria, né, de alguma forma, a gente tem respondido, meu melhor, o doutor tem respondido direto ou indiretamente essas perguntas. Obrigada, boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Em instantes, tem a Copa Integração de Futsal. E saiba que os rótulos dos alimentos podem ser um aliado importante na hora de escolher o que comer. Agora, 12h37, o MGTV volta daqui a pouquinho.